nós oramos, clamamos, impomos as mãos, visitamos, acompanhamos no hospital. Momentos oscilavam, estavam bom, melhoras vinham, vez ou outra ele estava bem disposto, outros dias estavam ruins, atravessando momentos de dor, de sofrimento, tomando medicação forte para poder aguentar, suportar. E no final de toda aquela luta, de toda aquela batalha, Deus levou. Deus não curou. E é isso que a gente precisa entender acerca da cura, porque Deus cura. Isso é fato. Amém, irmãos? Deus cura. Mas em todas as ações de Deus que envolvem milagres, quer seja cura ou qualquer outro milagre, Deus abriu uma porta de emprego, Deus levar você para um outro território, para um outro continente, Deus usar a sua vida para qualquer área da sociedade, seja em qualquer situação, Deus tem propósitos para realizar, irmãos. Deus não age no vazio, Deus não age no aleatório, Deus não está jogando a sorte para saber onde vai cair, não. Deus tem começo, meio e fim, e todo esse propósito acontece na vida do cristão para edificação das nossas vidas. Então, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da doença, da enfermidade, Deus está trabalhando, Deus está moldando, Deus está conservando, Deus está edificando, Deus está forjando o caráter. Para quê, pastor? Para que a sua vida tenha uma vida de experiências mais profundas com Deus. Quer seja com alguém que nós amamos, um familiar, um parente, um amigo, que esteja vivendo um momento difícil, quer seja com nós mesmos. Deus dá um decreto a Moisés, para nós entendermos que no Velho Testamento, a mentalidade de Deus, não é que aqui a gente vá fazer aqui uma avaliação profunda disso, da mentalidade de Deus, não. Mas nós percebemos que servimos a um Deus que é sobrenatural e poderoso, Ele pode fazer, e Ele demonstra isso desde o início. Portanto, nós que servimos ao Senhor, nós temos a consciência que Deus é Deus poderoso, sobrenatural, eterno e soberano nas suas ações. Ele age soberanamente na nossa história. Na nossa história. Talvez aqui nesse auditório tenham pessoas que foram curadas de câncer. Talvez aqui nesse auditório, nesse local, na igreja, nesse momento, tenham pessoas que foram curadas de doenças muito perigosas, que talvez olharam para aquela situação e disseram para si mesmo que talvez não superasse, não sobrevivesse. No entanto, Deus manteve de pé até hoje. Porque Ele é poderoso, irmão. Ele é poderoso. Nesse diálogo de Moisés, se você for lá em Êxodo comigo, no capítulo de número 15, verso 26, e dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Queridos, a obediência nos fará trilhar caminhos de mais comunhão com Deus. A incompreensão no meio da dor, no meio de lidar com uma enfermidade, quer seja nossa, quer seja de alguém que amamos, ela muitas vezes acontece no campo da desobediência. Quando nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está realizando, no meio daquele sofrimento, no meio daquele deserto, nós vamos sofrer muito mais com isso.
E o texto de Êxodo vai nos trazer aqui é que nós temos um caminho a trilhar. Que caminho é esse, pastor? Um caminho de obediência. Teu Deus, se fizerem o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos. Então, está diante de nós enfrentarmos o sofrimento, a dor por conta de uma enfermidade, mas podemos trilhar esse caminho glorificando a Deus com as nossas atitudes, tendo uma postura de alguém que entende que vai passar por luta e que essa realidade da dor, do sofrimento, da enfermidade pode vir sobre nós, mas o Senhor é poderoso para curar. Ele pode realizar um milagre sobrenatural nessa noite. Você que entrou aqui nesse lugar, Deus pode estender as mãos sobre você, e hoje pode ser o fim da tua dor. Hoje pode ser o momento onde Deus vai liberar uma palavra de basta na sua vida, desse sofrimento, dessa dor, desse percalço. Pode ser hoje, onde Deus pode dar um fim nessa história. Mas o mais interessante, irmãos, que nós devemos compreender, é que todas as pessoas que foram curadas na palavra de Deus, que estão descritas histórias, relatos que aparecem na palavra de Deus, todas elas morreram depois. Foram curadas, mas morreram. Que nos leva a entender que o que Jesus queria fazer era algo que pudesse mudar as pessoas no processo da vida, porque está apontando para algo muito maior. Então, no leito da dor, do sofrimento, Deus está trabalhando as nossas vidas para algo muito maior. Eu estava me recordando agora, rapidamente me veio à mente, o meu avô morreu com 92 anos de idade. Ele contraiu um câncer de próstata. E ele foi missionário da Assembleia de Deus da década de 45 para 50. Ele veio do Belém do Pará, na época do Pentecoste, onde Daniel Berg, Gunnar Vingre, que quando chegou lá no Belém do Pará, e aí ele foi envolvido por esse movimento do Pentecoste, e muito jovem ele saiu afora, pregando a palavra do Senhor, e foi parar na praia da Caponga. Muito jovem, e ele era perseguido, foi apedrejado, muitas vezes as pessoas diziam que ele era um fantasma ali, porque estava muitas vezes pela madrugada orando, pregando, falando a palavra do Senhor. Mas aí no final da sua vida, ele contrai um câncer que começou a maltratar muito ele, muito. Eu vi o seu sofrimento, ele com uma bolsa do lado, ele sofrendo com aquela situação, muito sofrimento mesmo. E às vezes a gente fica questionando por que alguém se dedicou, se doou tanto na obra de Deus, e no final da sua história precisa atravessar tudo aquilo. Mas Deus ainda tinha coisa para trabalhar na sua vida. E o mais importante foi que quando uma semana antes dele partir para o Senhor, ele chamou a minha avó e disse, Duvina, era o nome dela, ele disse, Duvina, prepara o meu melhor terno, porque eu vou fazer uma viagem. A minha avó não entendia muito bem essa questão, não entendeu muito bem. Ele disse, Onofre, como é que você vai viajar se você está doente? Ou ele disse, querida, você não tem noção, você não sabe, mas Deus está me chamando a qualquer momento. Eu me recordo que ele vestiu o paletó, o melhor paletó que ele tinha, o melhor terno que ele tinha, para que ele pudesse partir para o Senhor. Eu não estava na hora, mas me relataram que ele
um momento fechou os olhos e começou a falar em línguas estranhas. Deus começou a encher o seu coração ali naquele momento, naquele quarto, lá na casa dele. E ele começou a viver uma experiência com Deus ali sobrenatural. E no meio da dor, do sofrimento, daquele caroço, daquele câncer, Deus o tomou para si. E ele começou ali a falar em línguas estranhas. E a presença de Deus foi manifesta ali naquele lugar. Deus não o curou, mas ele viveu uma experiência inquestionável diante do Senhor. Então é isso que a gente precisa entender acerca da cura, irmãos. Algumas igrejas não creem na cura. Algumas igrejas, principalmente as igrejas tradicionais, as igrejas ditas tradicionais, mais antigas, elas creem que a cura, assim como falar em línguas, assim como profecia e outras manifestações sobrenaturais, ficaram com os apóstolos. Foi só até o período dos apóstolos, que são chamados de cessacionismo, ou cessacionista. Cessacionista, vem de cessar, que essa manifestação sobrenatural cessou nos apóstolos. E que nós, do tempo agora, do século 21, não temos condições de viver a mesma experiência que os apóstolos viveram. Igrejas como a presbiteriana, mais antiga, tem alguns presbiterianos que já reconhecem, né, que essa manifestação é para o tempo de hoje. Igrejas como a batista, mais tradicional, a luterana, a wesleyana, são igrejas mais antigas, mais históricas, mais tradicionais, que não colocam em prática a fé na cura. Eles acreditam que essa manifestação parou, cessou nos apóstolos no período de Jesus. Mas temos os continuistas. Os continuistas foram aqueles que creram que essa manifestação iria continuar até o momento que Jesus voltasse para buscar a sua igreja. Portanto, nós fazemos parte desse grupo, que é um grupo do movimento mais pentecostal, que veio depois da Igreja Batista, que crê nos dons do batismo do Espírito Santo, que crê na manifestação do Espírito Santo, que crê na cura, no poder de Deus manifesto através da cura, os continuistas. Então, se alguém perguntar para você, você é cessacionista ou é continuista? Nós vamos responder o quê? Nós somos continuistas. Porque nós cremos que Deus pode curar nessa noite. Nós cremos que Deus pode manifestar o seu poder em qualquer momento da história. Nós cremos que não parou nos apóstolos. Deus continua o mesmo que foi no passado. Ele continua manifestando o seu poder aqui nesse lugar. Ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua trazendo cura, trazendo perdão. Ele continua sarando o seu povo, a sua igreja. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é poderoso. Nós cremos, porque a palavra nos garante, irmãos, que Jesus continua o mesmo Deus. A manifestação da cura no Velho Testamento ou no Primeiro Testamento aconteceram de diversas formas, para que as pessoas não digam que foi apenas através de Jesus. Mas Deus operou grandemente através de cura no Velho Testamento. A cura de Abimeleque e a sua família, em Gênesis capítulo de número 20, verso 17, Deus ele cura Abimeleque e sua esposa e suas servas. Após a oração de Abraão, Abraão ora e Deus manifesta o seu poder na vida dessa família. A cura de Miriam, em Números capítulo de número 12, verso 10, quando Deus cura Miriam da lepra, Deus manifesta o seu poder e traz a cura. A cura das serpentes venenosas, quando vem ali, Deus enviou as serpentes venenosas para punir o povo de Israel por suas murmurações.
Mas quando eles se arrependem, Deus instruiu a Moisés a fazer uma serpente de bronze e erguê-la em um poste. Aponta para Cristo, é uma figuração do Cristo, essa serpente erguida por Moisés. E eles olhavam para a serpente e eram curados. A cura do campo estéril em Jericó, 2 Reis, capítulo de número 2, verso 19. Quando Deus curou a fonte de água em Jericó, através do profeta Eliseu. A cura do rei Ezequias. Quantos de nós não lembramos dessa história? Lembram? Quando Isaías, no capítulo de número 38, verso 1... faz o pronunciamento, o veredito para que o rei Ezequias preparasse a sua vida, organizasse a sua casa, que ele não iria mais viver, iria morrer. Mas aí ele se arrepende. A Bíblia diz que ele passa o seu rosto numa parede, como forma de arrependimento. Isaías ainda está no pátio do palácio, indo para casa, quando Deus fala com Isaías e diz: volta lá, porque ele se arrependeu e eu vou acrescentar na vida dele mais 15 anos de vida. Então Deus, irmãos, age com poder desde o início da sua história. Deus continua o mesmo nessa noite. Nada é impossível para Ele. Todas as coisas Ele pode fazer. Não há quem possa limitar a mão desse Deus poderoso. Aleluia. Sabe o que é que está acontecendo? É que nós vemos um monte de pessoas incrédulas. Nós estamos vivendo uma época de muita incredulidade. As pessoas estão muito no toque, naquilo que vê, naquilo que enxerga, naquilo que pode tocar. Não acreditam que o Deus que é poderoso nos manda pisar para que depois Ele coloque o piso, o chão. Nos manda avançar quando Ele nos dá uma ordem, porque as portas serão abertas. Ele é poderoso, irmão. Nós não fomos convidados para viver pelo que vemos. Nós fomos chamados e desafiados por Deus para viver pelo que cremos. É pela fé, irmão, que nós vivemos. E aí nós chegamos em Jesus, onde o seu ministério foi recheado de curas. Cerca de 23 curas foram realizadas por Jesus no Novo Testamento. Mas eu separei, porque o tempo não permite, apenas 5 delas. A cura de um leproso, Mateus capítulo de número 8, verso 1 ao 4. A cura do servo do centurião, lembram? Quando o centurião procura Jesus através do discípulo e dizem para ele: ó Senhor, não precisa ir na minha casa, mas se tu mandares uma palavra, o meu servo será curado. E Deus libera, Jesus libera uma palavra, e ao chegar em casa o servo estava curado. Ele continua sendo Deus. A cura da sogra de Pedro, que foi citada aqui pela Sheila. A manifestação do poder na vida de uma mulher que estava morta. A cura dos 2 endemoniados em Gadara. A cura de um paralítico em Mateus capítulo de número 9, verso 1. Deus age com poder, meu irmão. O ministério de Jesus foi repleto de cura. Mas por quê, pastor? Foi repleto de cura. Porque em todos os episódios, em todas as histórias, Jesus tem um propósito. Ele não vai curar para se gabar. Ele não vai curar para aparecer. Ele não vai curar para ser notado. Ele não vai curar para lotar as igrejas. Ele não vai curar para colocar uma faixa bem grande: venha, porque hoje tem a campanha da cura. Ele vai curar, irmãos, para que o seu nome seja glorificado e que a gente entenda que Ele tem poder. Melhor do que a cura é a presença dEle na nossa vida. Eu separei aqui alguns propósitos de Jesus. Por que ele curava? Qual era o objetivo de cada uma dessas curas? O primeiro deles que eu separei era proclamar o reino de Deus. Mateus capítulo de número 4, verso 23. Jesus percorreu toda a Galiléia,
ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças. Jesus pregava e quando aparecia alguém doente, se fosse da vontade dele curar, ele curava. Segunda coisa era revelar a sua compaixão. Jesus visualizava uma cena onde havia pessoas necessitadas, ele agia com a sua compaixão. Mateus capítulo de número 14, verso 14, ao desembarcar ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Para mostrar que ele é o Messias, vindo de Deus, da parte do Senhor. Mateus capítulo 11, verso 2, ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: tu és aquele que devia vir ou devemos esperar outro? Jesus lhe respondeu: ide, contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Jesus estava dizendo: dá um recado para João, que aquilo que havia sido dito pelos profetas está se cumprindo aqui. Surdo vê, cegos veem, surdos ouvem, paralíticos andam, e aqueles que estão mortos são ressuscitados. Para convidar a fé e a salvação. A cura, ela também acontece quando Deus se revela na vida de alguém e alguém se rende ao Senhor através daquela cura. Já teve casos de pessoas que eram duras de coração, que tinham uma mentalidade completamente fechada para o Evangelho, que não queria saber nada com Deus, nem com a sua palavra, e aí ela contrai uma enfermidade, fica muito mal, doente. Deus vai lá, a gente vai lá, ora, Deus vai, manifesta o seu poder, e aquela pessoa reconhece que Jesus é poderoso e entrega a sua vida nas suas mãos. Deus tem propósitos na sua cura, na sua manifestação poderosa. Também testemunhar o poder de Deus. Mateus capítulo 9, verso 1, diz a palavra: Jesus entrou num barco, foi para o outro lado do mar e chegou à sua cidade, e trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que possuía, Jesus disse ao paralítico: ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas disseram consigo mesmo: este homem está blasfemando. Todavia, conhecendo-lhe os pensamentos, Jesus disse: por que pensais o mal no coração? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Deus é poderoso, irmão, para fazer. E se tudo estiver dentro do propósito do Senhor, nada pode impedir a ação de Deus nas nossas vidas. Mas por que Jesus não cura? Porque Ele cura, nós entendemos que há um propósito. Por que Ele não curou a todos? Também é propósito de Deus que isso aconteça. O principal propósito do ministério de Jesus era anunciar o reino. Não era o foco principal, não era a coluna dorsal do evangelho curar. A cura vinha quando as pessoas apareciam e Jesus entendia e via pela sua vontade que havia um propósito de realizar milagres de cura. Mas Ele não curou a todos. Pode ser que a gente vá com essa enfermidade que a gente tem conosco para o resto da vida. Mas o propósito maior de Deus já aconteceu na minha vida e na sua. Porque nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Porque as nossas vidas já estão na mão dEle. Porque Ele já tem conduzido todas as coisas. Porque nós pertencemos, somos propriedades desse Deus. E isso é suficiente para nossas vidas. Se a cura acontecer, amém. Nem todas as vezes Ele vai curar. Mas o mais importante é que o propósito principal de Jesus aconteceu na minha vida e na sua. Que é ter nos salvado.
quer ter nos libertado, nos tirado do lamaçal do pecado, para que a gente tenha uma vida de comunhão com Ele, que a gente possa viver na sua presença. Às vezes tem pessoas que ficam angustiadas, sofrendo, de forma dolorosa, escondido numa caverna, não querendo nada com a vida, que entregaram suas vidas ao Senhor, mas aquilo que ela deseja tanto ainda não aconteceu. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. O propósito do Senhor acontece dentro da sua vontade, nada vai interferir essa ação soberana de Deus. Deus tem o tempo nas suas mãos. Deus não é como nós, irmãos, que somos limitados ao tempo. Daqui a pouco nós temos que ir para casa, fechar a igreja, daqui a pouco temos que dormir. Com Deus a coisa não funciona assim. Deus está em ação em todo o tempo, mesmo quando parece que não, mesmo quando o silêncio reina no nosso coração, mesmo quando a gente não consegue enxergar absolutamente nada, Deus continua agindo no nosso meio, porque Ele é Deus. O principal propósito do Senhor não é curar. Ele tem poder para curar, mas esse não é o principal propósito. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 33. Este, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio das espadas, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga o exército estrangeiro. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Isso relata para nós, em Hebreus, irmãos, que o sofrimento na vida do crente é uma realidade. Se vir a Deus, se vir ao Senhor, não é ausência de sofrimento. Esse é um evangelho que não lota a igreja, viu, irmão? Esse evangelho aqui ele não lota a igreja. Esse evangelho aqui não dá like. Esse evangelho aqui não dá popularidade. É o evangelho de sofrimento, o evangelho que você precisa entender, que a perca, a dor, o sofrimento, muitas vezes a não cura, a não resposta de Deus, está dentro do propósito de Deus. Faz sentido, irmão? Amém? Muito que as pessoas querem ouvir atualmente é que você não vai sofrer, é que essa doença vai ser curada. Deus tem obrigação de curar essa enfermidade. Deus é colocado na parede como alguém que obrigatoriamente tem que cumprir um propósito estabelecido por uma liderança eclesiástica que chama o povo à frente e obrigatoriamente Deus tem que curar. O relato de Hebreus nos traz à tona, irmãos, uma realidade que muitos escondem atualmente, que a nossa vitória não é para cá. Nós estamos sendo forjados pelo Senhor, trabalhados pelo Senhor, e Ele vai curar quando Ele quiser curar, dentro do seu propósito, dentro da sua vontade. Nosso desejo é que Ele cure, mas o que é melhor para nós? Ele curar ou Ele permanecer essa doença em nós? Nós sabemos mais do que Ele. Ah, Senhor, eu quero que me cure, mas o que é melhor para mim? A enfermidade ou a cura? Quem sabe disso? Quem conhece o futuro? É Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Muitos são curados e se desviam, muitos são abençoados e esquecem, muitos são alcançados pelo favor de Deus e deixam a sua fé pelo caminho. Então, por amor a mim e ao Senhor, que Ele cumpra a sua vontade nas nossas vidas, nem que seja para ficar doente o resto da vida. É melhor doente ir para o céu do que curado ir para o inferno.
Por isso, essa questão da cura, onde nós oramos pelas pessoas e somos chamados para isso, a palavra nos orienta que devemos orar pelos enfermos, não podemos parar, não podemos desistir. Quando surgir uma demanda, quando surgir alguém precisando de oração, nós estaremos aqui clamando ao Senhor por essas vidas. Mas cura, só Ele que sabe se vai curar ou não. E Ele não é obrigado a nenhum de nós. Graças a Deus por isso. É para o louvor da sua glória. E o que é que Deus prioriza? Para a gente caminhar para o final. O que é que Deus prioriza dentro dessa cura, pastor? Guarde uma coisa no seu coração. O que Deus prioriza no processo da enfermidade é relacionamento. Tem gente que quando está muito bem se afasta de Deus. Tem gente que quando está muito bem não lê mais a Bíblia, não mais ora, não busca o Senhor. Tem gente que quando tudo está tudo normal, tudo normalizado, saúde em perfeito estado, não pega mais a Bíblia para orar, para ler, não dobra mais o joelho para orar. Vem para a igreja para bater ponto, apenas para bater ponto e ficar na limpeza com Deus. Acha que isso é suficiente. Mas quando nós estamos na prova, quando nós estamos atravessando momentos difíceis, nós dobramos o nosso joelho, a nossa lágrima é mais quente, nós clamamos ao Senhor, porque a presença de Deus se manifesta. Então Deus quer muito mais isso do que a cura. Ele quer você, Ele quer o teu relacionamento com Ele. Quando a gente está passando por luta, até para culto infantil a gente vai. Oração 5 horas da manhã, estamos aqui. Nada contra, irmãos, ao pessoal que torce futebol, não é uma crítica. Nada contra, eu também gosto de futebol. Mas na minha cabeça não entra um crente deixar de buscar ao Senhor na sua casa para ir para o estádio de futebol. Desculpa. É inadmissível. Alguém que busca ao Senhor, alguém que ama ao Senhor, alguém que serve ao Senhor, no domingo para servir, para buscar ao Senhor, está aquebrantado na presença de Deus, com as mãos para o alto, buscando a Deus. Não, está lá no Castelão. Eu gosto de futebol, joguei futebol, gosto de futebol. Mas a presença do meu Deus é mais importante do que qualquer coisa na minha vida. E por mais que a gente passe por tribulações, é aqui nesse lugar que nós devemos estar. Então, irmãos, o que Deus quer de nós é relacionamento. Ele vai curar. Se não comprometer o nosso relacionamento com Ele, Ele cura. Mas se for comprometer, pode ser que Ele não cure. Ele tem poder para curar, mas a vontade dEle é soberana. Uma coisa é certa, para finalizar, uma coisa é certa que tem que alimentar o meu coração e o seu, é que nós um dia, irmãos, na ressurreição, seremos completamente restaurados de todas as enfermidades. No céu não haverá pecado, no céu não haverá doença, no céu não haverá câncer, no céu não haverá lágrimas, no céu é perfeição na presença de Deus. Então é para lá que nós temos que ir. Por mais que a gente viva sofrimentos aqui, irmãos, por mais que essa enfermidade nos acompanhe até o último dia da nossa vida, mas a esperança do nosso coração não pode se apagar, porque um dia estaremos na presença daquele que pode todas as coisas, e aí não haverá mais nenhuma enfermidade. Os cegos terão uma visão clara do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Os paralíticos correrão para os seus braços. Aqueles que não escutam ouvirão a voz do leão da tribo de Judá. Ele é poderoso e nós temos que ter essa esperança em nosso coração.
Aleluia. Olha o que diz Coríntios no capítulo de número 15. Eu acho que é 1 Coríntios capítulo 15, verso 42. Que diz: nasci também a ressurreição dos mortos, semeia-se um corpo perecível e ressuscita um corpo imperecível. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual, aguardando os filhos de Deus. Se prepare, meu amado irmão, minha amada irmã, no céu não haverá enfermidade alguma na presença de Deus. Apocalipse capítulo de número 21 é o último texto que eu vou ler. Ele, o leão da tribo de Judá, o Yeshua, o Yamashia, o Jeová Jireh, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Pastor, está doendo. Pastor, o senhor não sabe. Pastor, eu tenho que tomar insulina. Pastor, eu tenho que tomar esse comprimido regularmente, senão a minha pressão sobe, senão a minha diabetes dispara. Pastor, o senhor não sabe que eu preciso ter uma dieta, eu preciso ter um sacrifício, as minhas articulações dói, eu choro à noite para dormir, eu não consigo relaxar, não consigo descansar. Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Deus pode sim te curar agora, Deus pode sim liberar uma palavra sobre a sua vida agora, mas se isso não acontecer aqui, no céu com toda certeza vai acontecer. Alimente o seu coração de esperança, encha a sua mente da glória da presença de Deus. Ele é poderoso para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Fique de pé, fica de pé. Glória a Deus.